Olá pessoal, tudo tranquilo? Eu vou trabalhar com vocês nessa aula de hoje, nessa aula gravada, aquela questão que eu tinha proposto para vocês na última aula, que era aquela questão desafio do livro EDEB sobre diluição de soluções, ok? E tem uma proposta aí de outros exercícios, de outros exemplos mais aprofundados também sobre diluição, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que mostrar aqui para vocês é só um lembrete para a gente voltar de novo a entender o que seria esta tal diluição e alguns termos ou nomes técnicos da diluição, tá? Primeiro, a solução inicial, ela pode ser tanto uma solução mais concentrada quanto a mais diluída. Depende se eu estiver colocando água ou tirando água. Então, neste caso aqui, eu estou separando uma certa quantidade de uma solução. Essa quantidade eu chamo de alíquota, que é o início dessa solução. Esta alíquota, ela vai estar mais concentrada, neste caso, ok? Eu vou adicionar água, que é no caso meu solvente, e ao adicionar solvente, observem que a cor ficou mais clara. Se ela ficou mais clara, significa que ela está mais diluída, ok? Então, eu posso tornar essa solução também mais concentrada. Por exemplo, se eu tivesse esta solução aqui inicial, com uma concentração mais alta, e eu evaporasse essa água, eu colocasse essa água no fogo, por exemplo, né, numa panela e colocasse ao fogo, essa água ia evaporar e ia sobrar menos solução, uma quantidade menor, porque a água ela vai evaporar, concordam? Esta solução ela passa a ser, então, mais concentrada. Então, eu posso, ao colocar água, eu consigo ter uma solução diluída, e ao tirar a água da minha solução original, ela torna-se mais concentrada. Então eu posso fazer os dois mecanismos ali, tá? Inclusive encontrar isso até nos próprios exercícios. Aqui, né, o teu livro EDEB está demonstrando para vocês aqui, só voltando, dando essa passada aqui rápida nesses conceitos. Então, observem que os meus solutos, à medida que eu coloco água ou tiro a água, a massa ela permanece inalterada. Então, o número de mol ou a quantidade de matéria do soluto não altera. O que será alterado vai ser a quantidade de água para mais ou para menos. Se eu coloco água, a solução torna-se mais diluída. Agora, se eu tiro a água da solução, ela torna-se mais concentrada. Perfeito? Então, vamos lá na resolução da questão aqui, do desafio que eu propus para vocês fazerem. Uma solução de glicose, C6H12O6, foi inicialmente preparada com 45 gramas de soluto, encerrando 500 ml de solução. Na mesma semana, 500 ml de água foram adicionados a essa solução. Porém, após 6 meses, a solução diminuiu o seu volume para 200 ml, em virtude da evaporação. Quais as concentrações comuns e molares para a solução inicial, intermediária e final? Então, moral da história. O cara pegou 45 gramas de sal, no caso, desculpe, de glicose, né, C6H12O6, ele colocou numa quantidade de água até completar 500 ml de solução. Depois, na mesma semana, ele colocou mais 500 ml de água, então ele diluiu. Então essa solução ficou mais rala, mais diluída. 6 meses depois, houve uma evaporação. Evaporou 800 ml de água e sobraram apenas 200 ml de solução. Obviamente que essa solução ficou mais concentrada. Então a gente tem uma solução inicial, uma diluída, que é intermediária, e uma mais concentrada, que é a solução final. Tá? Então vamos desenvolver essa resolução completinha aqui no quadro, tá bom? Eu deixei aqui já escrito alguns detalhes para ajudar na nossa resolução, tá bom? Então, primeira coisa, aqui eu tenho que observar o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui o meu soluto, que é a glicose. A massa molar dessa glicose é 180 gramas. Por que eu preciso de massa molar? Porque eu tenho que achar a minha concentração molar depois. Então, eu tenho que converter massa
em mol, tá? Só lembrando, como é que eu vou converter massa em mol? Mol é a massa sobre a massa molar. Então, se eu utilizar esta formulazinha aqui no final, eu já faço a conversão direta, tá bom? Então, primeira coisa, a solução inicial. Eu tinha uma certa quantidade em massa sobre o volume. Eu tinha 45 gramas deste soluto, que é a glicose, dividido pelo volume da solução, que era 0,5 ml. Então, neste caso aqui, eu vou ter 90 gramas por litro. Então, eu tenho a primeira solução em concentração comum, beleza? Eu já vou converter direto para concentração molar. Ora, eu vou converter então 90 gramas para mol, utilizando esta fórmula que eu falei. Mol não é a massa sobre a massa molar? Então, eu vou dividir 90 gramas por 180. Onde eu encontrei esse 180? É a massa molar da glicose. Aqui, nesse caso aqui, eu vou encontrar 0,5 mol por litro. Se aqui estava em litro, era 90 gramas em litro, eu converti para mol, eu tenho 0,5 mol por litro também. Ok? Então, nesse caso aí, eu encontrei a minha primeira resolução. Então, vamos passar uma linha aqui, só para ele ficar bem dividido, tá? Segunda parte. Eu quero diluir agora. Então, lembra que ele colocou 500 ml de água. Se ele colocou 500 ml de água, eu vou ter uma solução de 1000 ml, uma solução final de 1000 ml. Então, aplicando a fórmula da diluição. Concentração inicial vezes o volume inicial antes da diluição é igual a concentração final vezes o volume da solução final depois da diluição. Então, concentração comum. Primeiro, não eram 90 gramas? Vezes o volume que era o volume inicial, não eram 500 ml? Eu sei que ele vai diluir, ele vai chegar numa concentração, né, mais diluída, e o meu volume vai passar para 1000. Aqui era só a gente usar a lógica, né? Se eu dobrei o meu volume, a concentração cai pela metade, não é isso que a gente já aprendeu? Então a concentração 2 aqui no 90 dividido por 2, 45 gramas por litro. Então esta é a minha concentração intermediária, mais diluída. Automaticamente eu já vou transformar para mol de novo. Ó. Se mol é a massa sobre a massa molar, eu vou falar que 45 gramas dividido por 180 é a mesma coisa que 0,25 mol por litro. Vamos colocar um M maiúsculo ali, que aquilo é uma abreviação de mol por litro. Tá? Beleza, então a gente já encontrou uma solução intermediária, a solução que tenha a metade da minha concentração inicial. Beleza. 6 meses depois, deixaram esse frasco meio que aberto. Então foi evaporando água. Evaporou até chegar a 200 ml de solução. Então quer dizer, evaporaram-se 800 ml de água. Então ficou muito concentrado. Ficou mais concentrado do que a solução inicial. Qual foi essa concentração? Vocês vão utilizar a mesma fórmula. Tá? A mesma fórmula. Só que vocês têm que observar que esse volume V2 aqui diminuiu. Foi para 200. Então, a gente continua com esta quantidade. Lembrem que ela estava diluída. A concentração 1 vezes o volume 1 vai ser concentração 2 vezes o volume 2. Concentração inicial eram 45 gramas, vezes o volume, lembra que tinha atingido 1000 ml? Eu quero uma nova concentração, porque o meu volume vai cair. Então, a minha concentração 2 vai ser exatamente de... eu já tinha feito aqui meu cálculo, ele vai ficar 225 gramas por litro. Olha só, de 45 gramas por litro, ele ficou bem mais concentrado. Tá? Transformando isso daqui para mol, eu sei que mol é a massa sobre a massa molar.
225 gramas dividido por 180, eu chego à marca de 1,25 mol por litro. Molar. Então, olha só, pessoal, nós tivemos aqui 3 momentos. Eu tenho um momento em que eu tenho uma quantidade inicial de 90 gramas por litro. Eu diluí com mais 500 ml de água, ele foi para metade, de 45 gramas por litro. Eu deixei 800 ml de água evaporar, ele tornou-se mais concentrado. Aqui eu tenho as minhas concentrações comum, grama por litro, e eu transformei essas concentrações comuns em concentrações molares. Observem que também, com o tempo, ela ficou maior, né? Então, esta questão é uma questão mais complexa, no qual a gente tem que trabalhar com várias habilidades aí de transformações, ok? Então, voltando aqui para a nossa resolução. Eu tenho aqui mais outras resoluções. Eu tenho esta questão aqui, mais simples, ó, uma amostra de 100 ml de hidróxido de sódio, de concentração 20 gramas por litro, foi adicionada água suficiente para completar 500 ml. Observem aqui, pessoal, que ela ficou 5 vezes maior. Então, se ela aumentou 5 vezes, eu vou ter que dividir essa solução também por 5, já que elas são inversamente proporcionais. Então, todas as vezes que vocês tiverem que trabalhar uma questão, utiliza alguns mecanismos de atalho. Então, se eu estou observando que aqui aumentou esta minha solução 5 vezes, eu vou ter que dividir, né, esta minha concentração inicial também por 5. Então, 20 dividido por 5 vai me dar quanto? 4 gramas por litro. Tá? Se vocês aplicarem a fórmula C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2, vocês vão encontrar, né, a mesma resolução ali. Beleza? Muito bem. Eu vou trabalhar com vocês agora com relação às atividades de aprofundamento, estas questões suplementares aí. Então, eu estou propondo para vocês mais 4 exercícios. Eu vou passar aqui rapidinho, só para vocês verem as questões que vão serem trabalhadas. Eu vou disponibilizar isso numa folha em anexo, tá? Aí no formulário do mural do Teams para vocês. Então, eu tenho uma questão, 2, 3. Essa daqui foi uma questão que caiu no Enem. Beleza? E esta última questão aqui também sobre diluição. Ok? Aí na quarta-feira, na quinta-feira, né, que nós temos aula, eu corrijo com vocês essas atividades aí. Tá? Beleza, pessoal? Então, vamos trabalhar, vamos estudar e se vocês tiverem dúvida, a gente tira nas nossas aulas online. Tá? E com Deus, pessoal. Um abração. Até mais.